Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje vamos pintar folhas de cereja e cereja. Espero que goste. Então, bora pintar? Vou passar clareador por debaixo de todo o risco e voltamos para fazer o chão. Agora, com o siena e o pincel número 6, eu vou contornar por debaixo do risco dos elementos a ser pintado e vou esticando essa tinta para a direita e para a esquerda, sem fazer para baixo, somente esticando e puxando essa tinta para os lados. Contorno e puxo para os lados. Essa é a cor mais clara, o siena. Vou colocar também uma outra cor para escurecer um pouquinho mais o nosso chão. Terminando aqui o nosso primeira cor de chão, voltamos com a segunda cor. Esfrega bem, esfuma bem, traz bem clarinho para baixo com o clareador. E está pronta a nossa primeira parte. Agora, com terra queimada, eu vou contornar novamente as cerejas e as folhas, deixando mais escuro perto do risco, e venho clareando só com a sujeira do pincel, misturando essa tinta com o siena. Usando terra queimada e misturando ela, o que sobra no pincel, né? Eu não coloco mais, eu só coloco quando tem que contornar perto dos elementos. E o restinho que sobra no pincel, eu costumo limpar um pouquinho quando é muita tinta. E venho esfumando, esfregando, alisando esse terra queimada até que ele se misture ao siena, sem deixar separação das duas cores. E ainda assim deixando que o siena também apareça. Desta forma, está pronto o nosso chãozinho do galho de cereja. Observe que escureci bem e também esfreguei bem o pincel só com sujeirinha da tinta para que se misturasse no siena. Agora vou passar o clareador em todos os cantinhos onde eu vou colocar o fundo. E voltamos para dar continuidade. Hoje escolhi uma cor bem clarinha, que é o verde glacial. Não precisa tirar um pouquinho da tinta, porque ela já é bem clarinha. E com movimento circular, estou usando o Pituá número 4. Vou esfumando, esfregando, alisando, seja qual for o nome, quer dizer a mesma coisa. Esfumar é esfregar, alisar bem de levinho a tinta para que não fique fosca e nem deixe manchado o fundo da nossa pintura. Já passei clareador, faço um risco no meio com a cor musgo e um pincel número 4 e venho puxando, riscando, né, a tinta e puxando na diagonal, meio que de lado até chegar na ponta da folha. Essa é a nossa cor de base. Eu já tô fazendo no sentido da folha,
para ficar mais agradável. Então, aqui eu esqueci de colocar, nós vamos usar musgo, pinheiro e pântano. Pouquinho de branco. Agora eu vou colocar um pouquinho do pinheiro. Onde eu coloquei o musgo, vou puxar um pouco. Deixando com que o musgo apareça. E vou usar um pouquinho do pântano, só no cantinho, dar uma puxadinha de leve. Agora, eu vou usar o musgo do outro lado, encostado, e vou puxar para a esquerda, meio que de lado e bem arranhadinho, até na ponta da folha, na beiradinha da folha. Agora, eu vou usar o branco no mesmo lugar onde eu usei o verde musgo e vou puxar na mesma posição que eu puxei o verde musgo. O branco não vai ficar muito evidente, porque eu usei o verde musgo por baixo. Agora, eu estou usando o pinheiro e contornando a folha e puxando para dentro, meio que de lado. Então, o branco ficou um verde clarinho. Vou passar mais um pouquinho do branco e vou puxar mais um pouquinho, para que fique iluminada a folha. Pegando por detrás das partes escuras. Agora, eu vou pegar o pântano e vou passar também contornando da mesma forma e puxando para o centro da folha. Eu lavo e seco o pincel e com o branco eu contorno a beirada da folha do lado direito, onde eu passei o verde musgo, o verde pinheiro e o verde pântano. Eu contorno da mesma forma, acompanhando o risco, fazendo ondinhas e venho puxando para o meio da folha. Assim está pronta a nossa folha. Vou fazer mais uma e adiantar ela e volto para mostrar os detalhes. Como vocês podem ver, está adiantada. Eu quero apenas demonstrar que aqui de trás dessa folha é escura. Ela teria que ter sido feita primeiro. Então, eu estou escurecendo porque a de cima está fazendo sombra sobre a de baixo. Estou fazendo a parte do pântano eu vou colocar aqui. Coloquei o musgo, vou colocar um pouquinho do pântano. E vou fazer agora, dar continuidade aqui, né, com um pouquinho do pântano, puxando, e aí vou iluminar o lado de cada folha. E eu creio que deu para entender, né, que é porque este lado do canto está por baixo, então ele é escuro porque a parte de cima da folha está fazendo sombra. Por isso, eu dei uma adiantada, fiz a primeira parte, que já tinha feito na outra, e estou fazendo só os detalhes que vocês precisam ver aí, para estar fazendo quando uma folha estiver por baixo da outra, sempre colocar a sombra onde necessita de sombra. Estou fazendo a mesma coisa que fiz na outra. Apenas o detalhe da sombra da folha que eu gostaria de mostrar, para que não ficasse nenhuma dúvida. Com o cantinho do pincel, estou contornando com o pinheiro.
Agora, com o cantinho de pincel, eu uso o pântano e puxo bem de levinho. Para fazer a cereja, vamos precisar da cor palha, vermelho tomate, púrpura, vinho e vivo. E um pouquinho de branco, caso a pessoa queira. Eu, no caso, vou colocar. Então, vamos começar. Eu vou escolher o lugar onde eu acho melhor que fique a luz, porque há lugares que a gente vai colocar só sombra, e estou passando um pouquinho de palha. Estou usando o pincel número 4. Vou contornar toda a cereja com o vermelho tomate. Contornar e preencher. Vermelho é sempre bom colocar tinta bem cheinha, encher o pincel e tampar os buraquinhos todinho, as tramas do pano, porque a gente não usa clareador, então a tinta não estica bem. Então, temos que espalhar ela bem e tampar bem a trama do pano. Porém, não podemos fazer força. O único momento que a gente pode fazer força é quando a gente está contornando alguma coisa. Aí a gente faz força. Agora, para preencher ou esfumar, nada de força. Enchi tudo, deixei somente esse pedacinho branco, claro, onde eu fiz a luz. Vou limpar o pincel e assim vou dar umas batidinhas ao redor dessa cor clara que é o palha. Venho com a cor púrpura e vou contornar e também está fazendo a nossa primeira sombra em alguns lugares, como vocês podem ver, os lugares que eu estou colocando, contornando e já esticando, alisando, esfumando os lugares onde será mais escuro, onde tem essa bolinha, que é o sinalzinho da cereja, eu passo um pouquinho do púrpura. Por que o púrpura? Para que o vinho não fique tão forte, que o vinho é uma cor muito forte, e se você errar a mão, você vai deixar tudo muito escuro, muito maduro. Estou misturando uma tinta bem na outra. E agora, com o vinho, eu vou fazer a sombra e também a profundidade do nosso trabalho. Eu tô usando púrpura com o vinho no pincel. Eu faço esse lugarzinho como se fosse um V. Com o pincel número 2, eu faço um V e dou uma puxadinha para lá, pro lado direito e pro lado esquerdo. E puxo para cima no meio. Somente isso. Agora, eu vou fazer com o vinho onde necessita de sombra, porque essa folha está por cima. Então, eu vou colocar sombra por baixo na cereja, onde está fazendo sombra. Por isso, devemos escolher o lugar de luz bem direitinho, porque eu não poderia colocar a luz embaixo, perto da folha, porque ali vai a sombra. Aí, eu coloco o vinho e esfumo bem, esfrego bem. Dou uma lisadinha, bem de leve, para que a tinta se misture e também não fique separado uma da outra. Agora, com o vermelho vivo, eu vou contornar e puxar para dentro, sem atrapalhar o vinho que eu já coloquei. E por debaixo do vinho, também vou colocar um pouquinho do vermelho vivo, para dar a luz que eu quero.
porque eu gosto de usar o vermelho vivo para deixar ela assim, bem vermelhinha e com esse brilho, né? Com essa luz. Agora, no ponto de luz, eu vou colocar um pouquinho de branco e vou esfumar bem de leve para que ela se misture. Meu pincel, a tinta ainda está molhada, então não vai ficar totalmente branco e nem palha, porque palha é quase um rosa. Vai ficar uma luz de fundo. Isso dá um pontinho de luz. E também vou colocar um pouquinho desse branco por baixo do vinho. Eu coloco e esfumo bem de leve, esfrego bem de levinho, para tá dando mais profundidade aonde está o vinho. Eu preciso jogar uma luz com o branco. E esfumo bem essa parte onde eu coloquei o palha, para que fique bem sutil, bem discreto. Aqui, como se a luz tivesse batido bem em cima desse pontinho da nossa cereja. Vou colocar aqui o vermelho vivo nessa parte também. E ela fica bem gordinha, com bastante profundidade. Dou uma batidinha de novo. E assim, com muita paciência e carinho, a gente fez uma cereja. Vou puxar com o pincel filete aqui, um pontinho para um lado, um pontinho para o outro e um pouquinho para cima, né? Que é como um lequezinho aqui. Também vou acender um pouquinho com o branco com o pincel filé, mas sempre esfumando com outro pincel, porque o filé não dá para esfumar, né? E aí está. Mais um pouquinho de vermelho vivo, até ficar no ponto que eu gosto. Você vai fazendo e vendo, né, se tem como colocar mais. Agora, eu tô achando ela boa para fazer o cabinho. Eu uso um pincel número 2 para fazer o cabinho. Aqui eu vou estar usando o pinheiro, eu faço lá dentro da cor de vinho, mais largo, e venho fazendo mais fininho, depois que sai de dentro da cereja. O cabinho é só isso, e está pronta a nossa primeira cereja. Passando mais um pouquinho de vermelho vivo. Vamos fazer mais uma, porque repetir faz com que a gente fique melhor naquilo que está aprendendo. Fiz o ponto de luz também para o lado direito, vou preencher da mesma forma, então, eu vou adiantar e voltamos quando eu já tiver preenchido com o vermelho, ok? Agora que já preenchi o vermelho, eu vou usar o púrpura novamente, fazendo a sombra por baixo das folhas. Achei bom fazer essas duas, porque elas estão por baixo, então, vocês vão ter noção de sombra, né? Quando estiver fazendo algo por baixo. Fazendo a mesma coisa, passando o púrpura nos mesmos lugares, escurecendo um pouquinho, preparando, né, para o... Vou passar aqui o vermelho vivo, porque essa está por cima.
Essa seria inteira se não fosse a folha, né? Então, continuando, o púrpura vai ficar aqui também, que essa está debaixo da outra cereja. Então, a gente passa o púrpura como uma preparação para o vinho. Eu estou usando um pincel número 4, mas você vai usar aquele com a qual você se adapta melhor. Agora, com o vinho, eu vou fazer, e o pincel número 2, eu vou fazer aquele Vzinho, puxando um pouquinho para o lado e um pouquinho para o outro. Vamos escurecer por detrás dessa cereja que já está pronto. Por baixo da folha, onde as folhas estão fazendo sombra. Passando o vermelho vivo por debaixo do Vzinho que eu fiz com vinho. Também por cima da cereja. E contornando e esfumando um pouquinho, trazendo um pouquinho, esticando um pouquinho para dentro. Vou passar de novo o vermelho vivo, separando uma da outra, porque a tinta molhada, ela custa pegar e mostrar a cor que é mais clara. O vermelho vivo em toda a parte onde não tem o vinho e nem o púrpura, para iluminar. Passando o branco novamente por debaixo do Vzinho feito com vinho, com o pincel número 2. Contorna, limpa o pincel e dá uma esfumadinha. Bem de leve, bem de leve. Terminando assim a nossa cereja. Fazendo novamente o cabinho dos lados, a gente puxa como se fosse um V, né? Maiorzinho, mais larguinho, com verde pinheiro, e vai afinando ao sair de dentro da cereja e entrando para dentro o cabinho. Vou colocar um ponto de luz aqui com palha, bem pouquinho, esfumo bem de leve. E assim fica como se a luz tivesse batido nesse ponto. Vou puxar com o branco um lado do cabinho, para estar dando assim a nossa luz. Vou colocar mais um pouquinho de vinho, esfumar bem para que se misture ao púrpura e ao vermelho vivo, para dar um pouquinho mais de profundidade na nossa cereja. Vou colocar também um pouquinho mais de vinho no Vzinho, puxando um pouquinho para cada lado, do lado direito, um pouquinho para o lado esquerdo, dando mais profundidade. Estamos chegando ao final desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe para ajudar outras pessoas. E se não é inscrito, inscreva no canal. Vou terminar aqui e volto para mostrar o trabalho pronto. Até o próximo vídeo. Tchau!